o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Hebreus 13, versículo 4. Essa está na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Sejam todos bem-vindos, muito bom dia para você, boa tarde, boa noite, seja qual o horário que você estiver participando desse momento, né? Não só de aprendizagem, mas também um momento devocional, onde nós rendemos nosso coração ao Senhor, onde nós nos despimos, né, de todo eu, de todo orgulho, de tudo que não pertence a mim, mas para encher, né, meu coração, encher minha vida, encher o meu ser do Espírito Santo, da presença doce do Espírito Santo. Então, que a paz do nosso bondoso Deus repouse sobre as nossas vidas nesse dia tão maravilhoso e tão abençoado por Ele. Ele nos permitiu acordar, abrir os nossos olhos para vivenciar mais esse dia. Então, sejam bem-vindos, fique à vontade, pegue sua Bíblia, seu café, já estou com o meu aqui, pegue aí também suas anotações e vamos lá, porque tem muita coisa boa para a gente aprender hoje. Eu sou Cláudia Alvim, psicanalista clínica, e é uma honra poder compartilhar a mensagem do Senhor e o conhecimento que Ele tem derramado sobre a minha vida, né? E hoje eu posso transbordar aqui na sua vida. Então, fique à vontade, fique aqui comigo e vamos mergulhar nesse universo, né, de ciência e fé. Muito bom dia para você que está chegando. Bom dia, Ângela. Bom dia, mãe. Bom dia, Maria José. Vem entrando, venha chegando aí. Hoje nós não teremos canções, o nosso tema é um pouco extenso. Então, que você, quando terminar aqui, que você coloque aí aquela canção que te aproxima do Senhor, aquela canção que eleva, né, o seu coração, a sua mente a Ele, você o adore em espírito e em verdade. Então, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar de relacionamento conjugal. Então, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre esse tema e eu tenho resistido um pouco, né? A gente sempre fica resistindo, mas a gente também obedece, né? E Deus vai sinalizando, então a gente obedece. Deus sabe o quanto a intimidade do casal, né, é importante e quanta gente tem chegado a mim com queixas recorrentes de desconexão na intimidade, né, entre ela e o cônjuge, né? Sempre são mulheres que chegam, que se abrem mais. Então, Deus tem colocado essas mulheres no meu caminho. E eu tenho entendido que esse é um sinal de seguir, né, com esse tema. E assim como Ele tem levantado pessoas para reconstruir, né, o matrimônio, nós também sabemos que tem muita gente levantando para desconstruir os relacionamentos, né? A questão homem e mulher, matrimônio, casamento, né? Tantos nomes aí que nós damos para esse encontro de duas pessoas, homem e mulher. Mas graças a Deus que Deus tem levantado pessoas, né, com palavras que vêm do trono de graça dele mesmo, para poder reconstruir o que nós chamamos de família, né, que começa entre um homem e uma mulher. Então, dizem por aí, né, que a terapia de casais não é para salvar casamento ou para restaurar, e sim para ambos terem paz. E olha só por que isso é forte, né? Que mesmo que precisem passar por um divórcio para que a paz se estabeleça. Olha aqui, visão de mundo, né? Vamos colocar assim para não causar polêmica, mas uma visão de mundo. Nós sabemos que para nós cristãs, né, a nossa visão de Bíblia é um pouquinho diferente, né? Divórcio é uma palavra praticamente extinta
do nosso vocabulário. Então, nós que cremos, né, na mensagem da cruz, nós cremos em um Deus que ele vem para unir e ele vem para manter, né, também essa união. E claro, para os que não creem na mensagem da cruz, talvez o divórcio seja uma opção mais viável, né? Talvez até menos desgastante, mas diga-se de passagem que é uma paz a curto tempo, né? O prazo aí é muito curto. Por quê? Porque sabemos que a colheita da consequência dos nossos atos, né? Ela é para todos, não é só para aqueles que, né? Não tem um grupo seletivo para isso. Você consegue entender? É para todos, todos que plantam, colhem, não é? Mas nós que cremos nessa mensagem salvífica da cruz, sabemos da importância da aliança, né, ordenada e selada por Deus. Sabemos da importância desse compromisso. Então, a terapia ela é um veículo de Deus para trabalhar a nossa individualidade, né, mas também aprofundar na compreensão das dinâmicas do relacionamento também, identificando padrões, né, de comportamento, conflitos e auxiliando os parceiros a desenvolverem uma comunicação mais eficaz e uma maior autoconsciência. E nós dizemos que dentro da psicanálise, né, nós aí psicanalistas ajudamos o casal então a entender seus próprios desejos e também suas necessidades. E como se manifestam, né, esses desejos, essas necessidades dentro do matrimônio, permitindo que o casal então tome decisões conscientes. E tem uma frase assim, ó: Deus não restaura casamento, Ele restaura pessoas. Já ouviu falar sobre essa frase? E quando as pessoas são restauradas, aí sim os casamentos são restaurados. Interessante, né? E faz todo sentido, porque é algo individual. Precisa começar em mim, precisa, né, do meu cônjuge também passar por esse processo, e daí sim vai acontecer também no nosso relacionamento, na nossa união, né, no que nós chamamos de casamento. Então não hesitem aí, né, em buscar ajuda. Existem relacionamentos tão desgastados que sozinhos não conseguem resolver os conflitos. A verdade é que o problema nunca está no problema em si. Vou explicar. Ele está aos arredores, né? Precisamos aprender a resolver primeiro os arredores, sabe, assim, pelas beiradas. Já ouviu falar, né? Vamos resolvendo aqui pelas beiradas. Porque ir diretamente lá no ponto nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. E somos egoístas. E para nós só existe o quê? O nosso. Sabe quando você é tão egoísta e olha só para o seu umbigo? E nós precisamos aprender a tratar o problema, então, como uma solução. Aprender a tratar o problema como uma solução. E é impossível viver sem problemas. Tenho certeza aí que, assim como eu, você também já passou por inúmeros problemas. E desde que nascemos, então, até morrermos, o nosso ser trará problemas. Não estamos isentos disso, não é verdade? E vemos, então, problema em tudo, desde criancinha. Desde criancinha a gente vê problema, né? Nossos pais às vezes vêm com a solução e a gente dá birra porque não é daquele jeito. Nós já encontramos ali, então, um problema. É só olhar para os nossos filhos, né? Que nós vamos ver isso o tempo todo. Então, como você tem reagido diante dos problemas? Como que você tem reagido diante dos problemas?
Vai aceitar e permanecer ruim do jeito que tá? Ou você vai agir? Né? Se tiver bom, glória a Deus. Continue buscando conhecimento, porque sempre tem uma maneira ainda de deixar um pouquinho melhor. E precisamos ter cuidado, porque quando nós decidimos então agir, né? Nós precisamos agir com sabedoria. Com sabedoria. Porque do contrário, nós poderemos piorar o que já está ruim. E nós temos escutado muitas vozes, né? Vamos dizer assim, muitas vozes dizendo que você tem que se posicionar, você tem que agir, né? Muitas vozes motivadoras, olha, é assim, você tem que ir lá e falar mesmo. Não deixa passar. Cuidado com essas falas. Não é assim que a Bíblia ensina. Ela nos motiva de uma maneira diferente. Até mesmo ficar em silêncio, se for preciso. Muitas vezes nós não precisamos nos justificar, porque Deus nos justifica. Então, quando nós nos calamos, nós damos a oportunidade para Deus agir no nosso silêncio e nos justificar. Mas, né, quando eu acho que eu tenho que ir lá e esbravejar, Deus tá igual o pai e filho. Ele vai falar, quando você vê os irmãos brigando ali, aqui em casa passa de vez em quando, só de vez em quando. Eles começam ali a discutir e tal, por coisa boba, sabe? Porque isso, e de repente, mãe, né, pai. A gente fala, vocês já estão resolvendo aí, né, então se vira, resolva aí entre vocês. Porque o combinado teve um problema, chegue até nós, chama ele logo pra gente resolver. Então vai para Deus logo, chama ele para resolver. Mas se você começa aí a competir, aquela guerrinha, e eu quero, e vai ser do meu jeito, e tananana, Deus vai falar, tudo bem, resolve aí, eu vou ficar aqui no meu canto, né? Eu imaginei lá do céu sentado no cantinho lá, então, cuidado. Consegue perceber? É pedagógico, vamos, né? Esses ensinamentos que acontecem dentro da nossa casa, essas coisinhas são ensinamentos pedagógicos. E olha que interessante. Observe onde você se encaixa. A maioria das pessoas, elas vivem da seguinte forma. Primeiro, com os sentimentos em primeiro lugar. Mas como assim? Olha, sentimentos, ações e identidade. Então, são pessoas movidas por quê? Pelo que sentem. São pessoas que acabam vítimas das emoções, né? Se tornando uma pessoa que não deseja ser. Ela é totalmente movida pelos sentimentos. Segundo, movidas pela identidade, ou seja, identidade, ações e sentimentos. Olha onde ele encaixou aqui. Aqui você sabe quem você é, e quando você é controlada pelo Espírito Santo, você não é, motivada pelo medo. Você não é movida, tá vendo? Tá em terceiro lugar o sentimento. Você não é movida por ele, mas pela sua identidade, por quem você é. Você sabe quem você é. E aqui, essa identidade, ela é formada em Deus. Ela é formada em Deus. Aqui você decidiu ser. E essa decisão, agora sim, ela vai motivar as suas ações. A sua identidade vai motivar as suas ações. E aqui os seus sentimentos, eles são reais e válidos. Por quê? Passou, né? Não foi algo totalmente, não devia ter feito isso, não devia ter agido daquela maneira. Não. Aqui você para, você analisa, você sabe quem você é, você vai tomar a decisão certa para depois você agir e depois vem o sentimento. Ufa, isso aconteceu, mas eu agi da maneira correta, né? Você sabe que esse sentimento, ele é real. E ele te deixou lições valiosas. Então, ele foi válido, ele te amadureceu. Então,
que você seja, né, essa segunda pessoa, motivada pela identidade. Caso você esteja na primeira, vamos reavaliar isso daí. Vamos reavaliar por que você está agindo pelas suas emoções. Por que seus sentimentos estão te dominando tanto? Né? Eu já ensinei vocês aqui a fazerem perguntas poderosas. Então, quando você tá com aquele sentimento e você vai agir por ele, respira, fala, opa, calma aí, sentimento. Eu vou resolver isso. Eu tenho domínio, né, sobre você, então eu vou resolver. Então, a Cláudia decide se posicionar, ao invés de deixar o sentimento aflorar e falar, né, falar por mim, e depois eu me arrepender. Analisa. Quando agimos por sentimento, sempre nos arrependemos, né? Agimos e nos arrependemos. Então, por isso que eu disse, cuidado com as frases de efeito, cuidado com as vozes que estão gritando aí. Mulher, você tem que se posicionar, levanta, se posiciona, fala mesmo, não guarda nada, não leva ressentimento para casa, não leva mágoa para casa, resolve logo. Cuidado, essa reatividade, ela é muito perigosa, principalmente dentro do casamento, tá? Então, muito cuidado. E olhando para você hoje, agora, que mulher você decide ser? E você que talvez, né, não é casada, já é viúva, ainda assim, você tem uma vida para seguir. Que mulher você deseja ser? Né? Diante dos seus filhos, dos seus netos, da sociedade, da sua comunidade evangélica. Como você tem se posicionado? E você, esposa, como você tem vivido como esposa? Deixa essas perguntinhas aí, ó, chegar lá dentro. Deixa ela confrontar e mexer aí dentro. Como você tem forjado a sua identidade? E eu quero deixar aqui com vocês uma lista de qualidade na qual você poderá incluir no tipo de pessoa que você será daqui em diante. Talvez você já está nesse processo de colocar algumas dessas qualidades aqui. Quem sabe tem alguma outra que você fala assim, nossa, essa é interessante. Eu quero incluir aqui também. Então, olha, seja fiel, respeitosa, honradora, confiável, seja elegante, bem educada, atenciosa, bondosa, leal, seja sóbria, instruída, feliz, divertida, paciente, sábia, compassiva, sabe? Aquela que compadece, que sente pena e tem vontade de ajudar aquele que está passando, né, por dificuldades, que é bem diferente de ser empática. Exclui isso daí do seu vocabulário. Nós somos compassivas, amorosa, perdoadora, tranquila, atlética, precisamos, musical, criativa e assim, tantas outras qualidades que você encontrar por aí, você vai incluindo nessa nova pessoa que você tem se tornado, ou que você quer se tornar daqui para frente. Postura, mudança, ela vem de dentro para fora. Aqui não disse que a qualidade seria gritar exageradamente, falar o que vem na boca, na mente. Não, não é assim, sabe? Tenha caráter e integridade. Olha que diferença. Olha que diferença. E não importa quão grande ou pequeno seja o problema, você pode escolher viver, reagir e agir com base na sua identidade. Com essas qualidades que são boas. Porque aquelas que são ruins, concorda comigo que
elas afastam as pessoas da gente. Ninguém quer estar perto. Ninguém quer estar perto de uma mulher que é respondona. Ninguém quer estar perto de uma mulher que grita por qualquer coisa. Ninguém quer estar perto de uma mulher que não tem compaixão. Né? A mulher rixosa, a Bíblia já fala, vamos deixar ela, ninguém quer estar perto. É melhor ficar sozinho. Então vamos pegar essas qualidades boas. Mas até aqui eu te ajudei a olhar para a sua individualidade como mulher, né? Mas agora eu quero chamar a sua atenção para relacionamento. Com quem? Com seu cônjuge. E olha o que a Bíblia nos traz sobre aliança. Aliança refere-se a um pacto ou um contrato entre Deus e a humanidade ou entre os humanos. Então, olha só, vou tirar a minha aqui para mostrar para vocês. Né? Ó. Aliança. Você usa? Você tem? Você que é casado? Então, a aliança, ela simboliza um compromisso mútuo entre eu e o meu cônjuge, entre você e o seu cônjuge. Aqui é um vínculo de fidelidade, de amor, de obediência, né? Com promessas e obrigações que ambas as partes terão que cumprir. Então, a aliança, né, é um conceito central aqui, vamos dizer assim, na Bíblia, né? Tem um conceito central descrevendo a relação entre Deus e o povo. Quem é o povo? Eu e você. Eu e você somos o povo. Então, se você é casada ou casado aí e não usa aliança, né? Deixa o dedinho livre aí, sem nada, né? Já tem até a marca, né? Já vai para 20 anos, então tá bem marcadinho, né? Então, providencie aliança. Combinado? Providencie, vai lá, faça uma surpresa, né, para o seu cônjuge. Não importa se é homem, você mulher pode surpreender seu cônjuge também. Vamos tirar isso da cabeça que é só o homem, mas às vezes ele não tem muita atitude, né? Você chama ele e fala, querido, vamos lá organizar esse negócio, vamos fazer, né, uma surpresinha para nós dois e se presenteie aí com a aliança, ok? Então, ela não é só para a mulher usar, mas para o homem também usar, né? Mas já escutei homens dizer assim, mas ela sabe da minha fidelidade, mas ela sabe do meu amor. Então, querido, vai lá e fideliza isso aí com Deus e com ela. Resolve esse negócio. Sabe, o contrário também acontece. Mulher também fala, não precisa. Minha filha, vai lá e fideliza esse negócio com Deus e com seu marido aí. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo que nós lemos na abertura. Em Hebreus 13, 4, fala que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Olha na versão Almeida, diz assim, 13, 4. Digno de honra entre todos seja um matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Mas eu já sei o que você vai me falar. Mas esse versículo não tem nada a ver com aliança. E não tem mesmo. Não tem mesmo. Na NVT diz assim, honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal. Inclusive, não perca a live de semana que vem. Nós vamos falar sobre o princípio da honra com uma convidada muito especial. Eu vou deixar para vocês descobrirem depois nos stories quem é essa convidada especial. Então, voltando aqui, o versículo diz que o casamento ele deve ser honrado por todos e o leito mantido puro. Então, a aliança
ela simboliza, tá? É um símbolo, né? Então, ela simboliza o compromisso com alguém. Né? Então, todos que olharem aqui para o meu dedo, vai olhar e falar, nossa, ela já tem um compromisso com alguém. Né? Olhar lá para o dedo do meu esposo, né? Porque tem as que olham, fica esperto. E olha lá e fala, nossa, ele tem um compromisso com alguém, ó, ele é compromissado, né? Eu bem sei que aqueles que não têm caráter, que não têm pudor nenhum, sabe? Que quando vira as costas pro cônjuge, tira a aliança e guarda no bolso. E quando tá chegando em casa, tira a aliança do bolso e coloca, né, no dedo aí de novo. Mas para quem entende o real significado, o valor, né, do outro, honra esse compromisso que fez e tem respeito pela promessa que carrega. Tem caráter, tem pudor, tem temor ao Senhor, tá? Olha, tem muita diferença. Ele entende o peso da união. Ele entende o peso da união. E a parte B do versículo fala o seguinte: porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Certamente ele julgará. Certamente ele julgará esses que tiram a aliança e põem o bolso. Eita! Coitado. Porque Deus julgará, sabe? Julgará os adúlteros e os que praticam a imoralidade sexual. Né? Então, fulano, né? Traiu fulano. Ele plantou, né? Então ele vai colher. Ou vice-versa. Mas, em resumo, o versículo exalta a importância do casamento como uma instituição sagrada e condena, então, a imoralidade sexual. Né? Então, mulher, honre seu esposo e homem, honre a sua esposa. Isso aqui é o mínimo que você faz, né? Um pelo outro. É mostrar esse compromisso que você assumiu, né? Diante de Deus e diante dos homens. Então, precisamos estar atentos a esses mínimos detalhes. Conheço casais de anos que não usam aliança. Compromisso. Compromisso com Deus e o povo. Compromisso com Deus e seu cônjuge. É assim que acontece a ordem das coisas. Coisas simples, mas que têm um significado muito importante. E nós sabemos que Deus é o próprio criador do casamento, né? Deus, ele é amor, ele é o próprio amor. Ele que derrama esse amor em meu coração pelo meu cônjuge e também derrama o amor no coração dele por mim. E aí na sua casa da mesma forma. Tudo que ele fez é perfeito. E Gênesis nos mostra, né, que no final de tudo ele olhava ali para a sua criação, imagina Deus olhando para a criação e gostava de tudo que havia criado. E sempre, né, no final dos versículos, diz assim, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E não seria diferente em relação ao casamento. Eu estou lendo um livro da Eliane Mello, Conversa Íntima, e ela traz que o casamento é uma aliança heterossexual, exclusiva entre homem e mulher. Disso nós não temos dúvida, né? E é uma aliança ordenada e selada por Deus. Antecedida, né? Então acontece antes aí uma permissão pública dos pais, né? O casamento você tá ali diante de Deus, dos pais e também, né, de uma comunidade ali, consumada após então, né, pela união sexual, que resulta em uma parceria permanente de apoio mútuo e que habitualmente é coroada pela dádiva de filhos. Se você puder ler esse livro, ele é muito bom. Vou te mostrar de novo. Muito bom. Eliane Mello, Conversa Íntima.
muito bom mesmo. Tem uma parte aqui, alguns capítulos que são para homens, outros para mulheres, outros para lerem juntos. Então é muito bacana a dinâmica do livro Eliane Melli e Eidilmara Carvalho. Tem mais uma escritora aí também. Muito bom. E também estou usando hoje Experiência do Lar, né, para ajudar aqui a compor aqui nosso estudo de hoje, nosso entendimento. E claro que eu não deixaria a Bíblia de fora, que é o centro, né? Como diz, acho que Timothy Keller, né? Leia bons livros, mas more na Bíblia, faça morada na Bíblia. Então, tudo que ela disse aqui sobre isso, né, da aliança heterossexual, existe uma ordem. Existe uma ordem, né? E como nós vemos em Gênesis, existe uma ordem não só para a criação das coisas, mas também existe uma ordem para a união entre homem e uma mulher. Entre um homem e uma mulher. Lembra que nós falamos sobre isso semana passada? Então, cuidado, não quebre princípios, porque senão eles vão te quebrar lá na frente. E lá em Gênesis 2:24 nos deixa um conselho. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois tornam-se um só. Qual é a ordem aqui? Deixa, né? Então, deixar é o primeiro passo. Percebe que não há como unir antes do deixar? Não tem como. Primeiro, deixar quem? Pai e mãe. Então, houve aqui um consentimento dos pais. Olha a dica importante para quem vai casar aí. Então, houve um consentimento. E agora? A união, tornar-se um, que é o ato, né, consumado em si, o ato sexual em si. Então, quando obedecemos à ordem natural que Deus projetou, o nosso casamento se tornará... o nosso casamento se tornará uma bênção para nós. Também uma bênção para a nossa família e também para a sociedade. Por quê? Porque foi estabelecido segundo a vontade de Deus. Ponto. E agora essa união deve gerar frutos como parceria e apoio. E Deus se preocupa com o nosso casamento, né? Tema da nossa live. Deus se preocupa com o nosso casamento. E se vocês aí não estão desfrutando das bênçãos do matrimônio, é hora de rever esses acontecimentos aí. Será que não é vocês que estão longe dos caminhos do Senhor? Fica a reflexão. Eu sei que só o Senhor reconhece a intenção por trás do coração de cada pessoa. Nós não vemos. Você me olhando aí, você não tá vendo meu coração, a intenção por trás do meu coração. Então, só Deus conhece de verdade o nosso coração. E às vezes você tá aí achando que já sabe tudo do seu cônjuge e, na verdade, você ainda não o conhece bastante, e vice-versa. O homem é a mulher é o homem. E agimos e pensamos de formas completamente diferentes. Né? E pensando na bagagem emocional que cada um carrega, percebemos que trazemos coisas que não tinha necessidade. Outro dia eu ouvi uma explicação interessante sobre isso. Eu vou meio que parafrasear aqui, que eu não lembro assim exatamente não. Então, existe uma mala que você carrega e também existe uma mala que seu esposo carrega. E quando vocês se encontraram, surgiu uma terceira mala, quando vocês se decidiram casar. Correto? Então, ambas as malas, né, tanto a sua quanto a do seu esposo, carrega coisas lá da sua infância, lá do seu passado, desde a sua formação. Cada um foi colocando, né, dentro da sua malinha as coisas que foram aprendendo.
E o ideal, então, é que cada um de vocês abrisse a mala, né? Presta atenção. Abrisse a mala e jogasse fora o que está velho e rasgado. O ideal. Que deixassem, né, somente aquilo que faz sentido, somente aquilo que traz aquela saudade boa. O velho já foi descartado, o rasgado já foi descartado. Então, o que ficou? Memórias boas. E na terceira mala, né, o que levará para o futuro casamento, vocês vão colocar somente aquilo que vai contribuir para a construção a dois. E o que vocês dois colocarão, né, que a gente deveria ter feito, né, lá no início, quem tem a oportunidade de fazer isso, né, que vai casar ainda, colocar nessa terceira mala somente prioridades, aquilo que vai fazer sentido lá na frente, lembrando que cada um tem sua prioridade, são prioridades diferentes, afinal, somos diferentes, mas o interessante aqui é que mesmo nas diferenças, conseguimos usar as ferramentas que nós colocamos aí nessa terceira mala para essa construção com sabedoria, sem pesos, sem excessos, sem cobranças, sem culpas, sem ressentimentos, sem traumas, sem ofensas, sem silêncio, sem segredos. Consegue perceber? Uma mala nova. E quando vocês revisitarem a mala antiga, não terá dano nenhum, pois só terá um passado ressignificado, leve, onde as memórias boas fazem mais sentido do que as memórias ruins. O que acontece é que preferimos deixar, cada um de nós, preferimos deixar a mala do passado fechada. E a mala do casamento, muitas vezes, nem existe. Essa terceira mala, ninguém nunca ouviu falar sobre ela. Por que ela não existe? Porque cada um quer viver no passado que já passou. E insiste em não desfrutar do futuro. Imagina? Tá sempre se pegando ali, né? E assim vamos gerando conflitos. E muitas famílias sofrem com os desentendimentos, né? Personalidades desequilibradas, sempre com ofensas e acusações nos lábios. Pensa uma pessoa rígida, né? A malinha tá fechada, tá rígida, tá tudo ali. E, no entanto, é nossa responsabilidade como cristãos assumirmos o caráter de Cristo diante de um mal-entendido, diante das divisões e contendas. Lembra do provérbio bíblico? Eu quero que você abra lá em Provérbios 27, 17. Já li algumas vezes aqui com vocês. Com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Em outra versão diz, como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Isso significa que o contato com os outros, né? Nesse caso aqui, vamos olhar o contato com o seu cônjuge, né? Vai fazer o quê? Esse atrito vai ajudar a crescer e vai aperfeiçoar, tal como o ferro afia o ferro aí, esfregando no outro, né? Às vezes esse contato aí vai tirar lascas, vai sair faíscas, né? Mas o contato com o nosso cônjuge dia a dia nos desafiam e nos inspiram para contribuir com a nossa evolução e nosso desenvolvimento. Viu que importante? Então, quem não amadurece com esses atritos aí do casamento, me desculpe, mas não vai amadurecer nunca mais. Misericórdia. É uma escola, é um ensinamento e tanto. E eu quero deixar claro que amadurecer não tem nada a ver com a idade.
mas é com a pressão do afiar, é com esse atrito. Sim, vai causar dores, né? Vai tirar lascas, vai sair faísca de vez em quando. Mas isso não precisa ser algo negativo. Sabe por quê? Quando o conflito é resolvido, gera oportunidade de crescimento para toda a família. Isso traz maturidade. Então muda aí sua mentalidade, renova sua mente, como diz o apóstolo Paulo. O problema não é ter problema. O problema não é ter conflito. O problema é ter o problema, o conflito não resolvido. Aqui mora o problema. Aqui mora o problema. Abra comigo em Efésios 4. Efésios 4, versículos 2 e 3. Isso mesmo. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe? Primeiramente, Deus é estar debaixo do controle do Espírito Santo. Quando? Diariamente. Não é de vez em quando, não. É diariamente. Só assim conseguiremos agir com humildade, sem impor nossas vontades, nosso autoritarismo, né? Muitas vezes deixamos de ser autoridade para ser autoritário, né? A diferença aí. Então, não importa o que nós estamos passando, precisamos gerar em nós, em nosso lar, os frutos do Espírito. Sabe como? Demonstrando amor, alegria, paciência. E aqui eu quero abrir um parêntese, a paciência. Abrir um parêntese aqui. Porque nos ensinaram, não sei quando surgiu essa oração aí, nos ensinaram a fazer essa oração equivocada, né? Quando vamos educar nossos filhos e tantas outras questões que nos exigem calma, né? Nos ensinaram a pedir graça ao invés de paciência. Porque, olha a mentalidade, porque se a gente pedir paciência, Deus vai mandar, né, outra provinha, né, para que você seja aprovado. Então vai vir uma tribulação aí. E outro dia eu estava fazendo um devocional e lendo sobre isso, o Senhor falou no meu coração que nós estávamos pedindo mal. Vou falar por mim, porque eu estava fazendo essa oração, né? Ao invés de acontecer alguma coisa ali, ao invés de falar assim, Deus me dá paciência, eu falava, Deus, dai-me graça. Me dá graça, Senhor, pelo amor de Deus. Então, quando eu ia fazer, né, na hora da raiva ali, fazer essa, né, oração rápida, ou mesmo quando ia fazer a oração ali no quarto fechado e tal, e tava pedindo graça. E daí o Senhor falou que eu, né, estava pedindo mal. E daí eu fui entender que a graça, né, na teologia cristã, ela refere-se a um favor imerecido. Nós estamos aí, vamos dizer que careca de saber disso, que graça é um favor imerecido. Então, quando o Senhor falou isso no meu coração, sabe quando você abre os olhos e fala, uau, meu Deus. Sabe? É um presente que Deus nos oferece sem que sejamos merecedores, né? E a paciência, por outro lado, é a capacidade de suportar as adversidades, né? Suportar os atrasos, suportar as provocações com calma, sem irritação. Percebe? Então, ou seja, a graça é essencial para a salvação e vida cristã. Olha, nada a ver. Abriu a mente? Fez um boom aí dentro, como fez na minha mente. Já a paciência é uma virtude que se manifesta na capacidade que é de esperar. Quem gosta de esperar? Acho que ninguém, né? Na capacidade de resistir,
Sabe, resistir o quê? Às provações, a fazer o repeteco, né? Não deu, você não agiu da maneira certa, Deus vai mandar uma provinha de novo para que você seja aprovado. Sabe, manter a calma diante das dificuldades. Então vamos voltar a orar e pedir paciência para o Senhor. Voltar a orar e pedir paciência para o Senhor. Sabe por quê? Porque a paciência é um fruto do Espírito. Aqui na Bíblia. Faz parte dos frutos do Espírito. E é uma qualidade essencial para uma vida espiritual, para lidar com as adversidades da vida. E olha a diferença. Olha a diferença. E a gente tem pedido errado, de forma equivocada. A diferença, que a graça é um presente que Deus, sabe, de Deus, que nos capacita para viver uma vida cristã, enquanto a paciência é uma virtude que nos ajuda a lidar com as dificuldades e a perseverar na fé também. Ela ainda nos permite a esperar Deus e confiar no seu tempo, sabe? E nós, como não queremos lidar com as tribulações, com as provações, isso soou como algo bom e certo aos nossos ouvidos. E misericórdia por isso. E Oséias 4:6 é a chave disso daqui. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando eu adquiri esse conhecimento? Lendo a Bíblia, estando perto do Senhor, tendo intimidade, e Ele revela a palavra. Eu falei, uau! Eu não imaginava isso, orei tanto tempo de forma errada. E agora sim. Quando acontece alguma coisa, eu falo, Deus, me dá paciência. Que eu entendi que graça é totalmente diferente da paciência. Combinado? Posso fechar parênteses aqui? Então vamos orar da maneira correta. Mas continuando, demonstre amabilidade. Demonstre bondade, fidelidade, mansidão e também domínio próprio. Precisamos levantar muros de proteção, né? Ter domínio na nossa língua, no nosso pensamento, no nosso agir, no nosso reagir, não é verdade? Mas enfim, vamos aprender a fazer a nossa parte, a assumir responsabilidade. Gente, estava um frio aqui e eu tô até de coberta aqui, agora esquentou, eu vou tirar. Ai, aqui fica tudo arrumadinho, né? Mas eu joguei uma cobertinha aqui nas minhas pernas porque tava gelado, mas gelado mesmo. Eu tô gelada. Gente do céu, muito frio. Mas graças a Deus por isso. Mas vamos voltar, né? Então vamos aprender a fazer a nossa parte, assumir as responsabilidades, esforçar para manter o coração, né, unido ao Espírito, sendo humilde, gentil e paciente. Olha a palavrinha aqui, paciente. Como mulher, você é a guardiã, né, da paz. Você é a guardiã da paz. Então haja com fé. Haja com fé, crendo que o Senhor irá resolver conforme a vontade dEle. Ó, não a sua, mas conforme a vontade dEle. Né? Libere perdão. Olhe, sabe, para os fatos da situação, para a verdade. Seja verdadeira com você, seja verdadeira com o seu cônjuge. Compartilhe os sentimentos sem interromper um ao outro. Deixe a bagagem velha no passado e coloque, sabe, as lições boas na terceira mala que vocês vão carregar aí para o futuro. Que vocês vão carregar aí para o futuro. Amém, né, Ju? Não é fácil. Estou nessa busca de ser o ponto de paz no meu lar. Que Deus te abençoe. Nós conseguiremos. Fica firme aí, eu tô firme de cá. Não podemos baixar a guarda, não podemos desistir. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Nós não temos o poder de controlar o tempo, sabe? Em que esses conflitos, esses problemas,
né? Nós não temos o poder de controlar quando eles se resolverão, quando eles vão se resolver, mas podemos fazer o que nos cabe, né? Podemos lutar, né, Ju? Podemos buscar esse ponto de paz, buscar, né, o equilíbrio, ser o equilíbrio, né? Nós damos o tom da positividade no nosso lar, lembra da semana passada? Então nós podemos buscar isso no Senhor. E se o cônjuge recusar-se cooperar, né, pode acontecer dele não querer cooperar aí com toda essa mudança, seja, sabe, como que eu poderia dizer, seja compassiva, como foi a palavrinha, né, que a gente falou, de entender e de ajudá-lo a entrar nesse novo formato aí do lar, nesse novo caminhar, nessa nova jornada. Ore por paciência, aprendemos, né? Ore por paciência e adore a Deus enquanto você espera. Fácil? Não é. Mas adore a Deus enquanto você espera. Vai lavar uma louça? Adore, coloca aí um louvor. É assim que luto minhas guerras. É ouvindo louvor, ouvindo mensagens que me edificam. Não é qualquer mensagem, né? A gente tem que prestar atenção. Se a gente conhece a palavra, a gente passa a ser seletivo. Porque não é qualquer palavra que vai descer goela abaixo. Porque você vai entender, isso não é do Senhor. Então a gente, né, passa para frente. Exclui se for preciso, né? Então nós precisamos aprender a olhar para o Senhor, olhar para o alto, olhar para o alvo. E Ele vai nos dando, né, tudo que nós necessitamos para, né, organizar aqui de forma sábia, saudável, de forma leve, com palavras doces, baixando aqui a amiga de provérbios. Tem dia que meu esposo mal de rir, tem dia que ele faz alguma coisa e eu olho e falo assim, Senhor, ai, que eu seja igual minha amiga de provérbios, Deus, sabe? Eu brinco, ele ri, ele fala, ai, lá vem, né? Começou. Mas é assim, traz leveza. Na hora da comida, né? Às vezes um quer um trem, outro quer outro. E ai, eu oro, Senhor, obrigado pela minha família. Eles começam a rir, sabe? Quebra aquele peso. Poderia tornar em uma discussão, né? Então, seja essa que traz leveza. Quebra, né, esse jugo pesado da sua casa. Quebra, como que fala? O jugo do pescoço, né? Que são as mentiras. Seja essa que traz verdade para dentro do seu lar, né? Precisamos. Nós damos esse tom positivo dentro da nossa casa. E que tom você tem dado aí? Espero que seja positivo, né? Nem sempre foi assim, mas Deus foi me dando graça, Deus foi me dando sabedoria. E à medida que... Olha só o versículo que eu olhei aqui agora, né? Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, que está aqui em Efésios 3:14, né? Quando Paulo ora novamente. Então, por essas causas, eu me colocava de joelho diante do Pai. Me dá sabedoria, Deus. E agora eu não peço graça, eu peço paciência. Me dá paciência, Pai. E enquanto isso, eu continuo adorando. Combinado? Adore enquanto você espera. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, seu dia. Semana que vem estaremos aqui com a convidada especial falando sobre o princípio da honra dentro do nosso casamento, com o nosso cônjuge. Não perca. Deus tem algo muito especial para falar ao nosso coração, eu tenho certeza disso. Que você possa digerir, né, ruminar essa palavra de hoje e deixa Deus trazer a transformação. A palavra, ela precisa nos confrontar. O confronto nos transforma. O afago nos deixa na zona de conforto. Então, venha para o confronto. Peça a Deus que te confronte, para que você consiga transformar o que precisa aí dentro do seu lar. Deus abençoe sua vida. Fiquem com Deus.